Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra de Deus, quero convidá-los para uma leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, todos juntos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos mais uma vez falar com Deus. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Que possamos, Deus, receber a mensagem do Senhor nessa noite. Mensagem que vem da Tua própria palavra aos nossos corações, Deus. Pedimos para que o Senhor nos fale, para que saiamos daqui abastecidos, alimentados, supridos, Deus, para que o nosso espírito continue caminhando em direção ao Teu querer e à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para o cenário político hoje, não tem como usar outra ilustração para o sermão, eu acredito que ninguém aqui está preocupado com o placar, não tem ninguém pensando na votação, espero. Todos que entraram desligaram o automático e concentraram no culto. Mas a grande verdade é que, independente, eu não sei se já terminou, alguém sabe, descobri se tem alguém com celular. Alguém pode informar se já acabou? Não? Independente do que vai acontecer com o nosso país hoje, e talvez presumimos que já saibamos mais ou menos o que vai acontecer hoje, não temos a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. Não temos nenhuma previsão do Brasil. É incrível isso, porque um momento raro, onde não dá para você imaginar o nosso país daqui 3 meses. Dá? Não dá. Daqui 6 meses. E o que me chama a atenção é que o Brasil perdeu a sua unidade. Não o país, as pessoas, mas, de alguma forma, os nossos representantes, eles perderam a unidade. Alguns vão dizer que determinados partidos trabalham muito bem para isso. Conseguem apoiar o governo, e quando eles mudam de opinião, eles conseguem destruir um governo. Mas eu, e acho que todos nós que estamos aqui acreditamos que todos esses movimentos que às vezes nós achamos que são altamente calculados por homens políticos experientes, na verdade, são movimentos que o próprio Deus permite para tratar uma nação, para efetuar a sua graça, a sua misericórdia, mas também o seu juízo sobre um povo. Um povo que decidiu dar as costas para ele. Grande parte da nossa nação tem cada vez mais desprezado a palavra do Senhor, e as consequências, elas naturalmente vêm. E uma das grandes consequências é que a unidade desaparece. O que nós percebemos hoje são conflitos acontecendo por causa das opiniões e dos interesses que cada um busca para si. E acho que esse é o grande detalhe. Todas as negociações que nós vimos dos políticos nos últimos dias, elas visavam uma única coisa: o interesse pessoal. O interesse pessoal. O interesse do partido. O interesse de um grupo afim. Dificilmente se preocupou com o interesse do outro. Nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo acabou, no capítulo 3, de falar sobre aspectos doutrinários. Ele estava ensinando à igreja elementos fundamentais para a fé, mas elementos densos. Se você se atentar ao livro de Efésios, ele é um dos mais densos, com uma teologia mais concentrada de todas as cartas de Paulo e talvez de todo o Novo Testamento. Já no capítulo 1, ele vai tratar de temas como predestinação.
Vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí ele continua desenvolvendo não só esse tema, mas tantos outros que eram importantes para o crente, eram importantes para entender a soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que nenhuma ação foge do seu olhar preciso e atento. E aí agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo já não vai tratar mais de aspectos doutrinários tão densos, mas ele vai trabalhar sobre o relacionamento que nós devemos ter como igreja. Porque uma vez que uma igreja se abasteceu de doutrina, uma vez que a igreja e os crentes estão se alimentando da palavra, estão aprendendo acerca dos princípios e da lei do Senhor, agora precisamos colocar isso em prática nas nossas relações. Não adianta nós aprendermos e sermos peritos na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, ou conhecermos bem a nossa teologia, tudo isso é muito importante, mas nós precisamos colocar isso em prática, precisamos colocar isso como um tempero para os nossos relacionamentos, é isso que deve temperar os nossos relacionamentos. Tudo aquilo que nós aprendemos acerca de Deus precisa ter a ver com a pessoa que está do meu lado. E talvez esse tenha sido o grande problema da liderança religiosa daquela época, dos tempos de Jesus, porque eram pessoas que estavam empanturradas de lei, de doutrina, até doutrinas que estavam além da Bíblia, que eles criaram, mas eles perderam o amor, a compaixão, eles não sabiam se relacionar uns com os outros. E Jesus Cristo vem dizer para eles: olha, vocês amam tanto a lei, gostam tanto da lei, estudam tanto a lei, mas vocês já não conseguem ter compaixão, misericórdia e amor uns para com os outros. Por isso o apóstolo Paulo, depois de trabalhar aspectos doutrinários, ele vai dizer que a igreja precisa também se atentar para a vida coletiva. Mas para atentar para a vida coletiva, Paulo também vai dizer que você tem que tratar alguns aspectos individuais. Por isso o texto começa dizendo: rogo, pois, no grego, essa palavra, parakalo, dá a ideia de uma súplica. É como se o apóstolo Paulo estivesse implorando para aqueles irmãos. É uma palavra, uma expressão muito forte, quando ele diz que está rogando aqueles irmãos. Eles deviam entender que é importante saber da eleição, conhecer a graça, entender o amor de Deus, mas agora eles precisam viver em unidade. E é por isso que nós escolhemos esse tema, um por todos e todos por um. A falta da unidade, ela resulta de uma fragilidade do conhecimento dos postulados da fé. Não é que a primeira parte de Efésios, Paulo está tratando de uma coisa, e agora ele vai mudar para um outro assunto que não tem nada a ver com aquele primeiro. Não. O que o apóstolo Paulo quer ensinar para aquela igreja e para nós hoje também, é que você, quando tem consistência doutrinária, essa consistência, ela precisa ter relação com o seu dia a dia. Por exemplo, a doutrina que nós preservamos e que nós amamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma igreja reformada, que nasceu lá na reforma do século XVI, uma doutrina que nós amamos é a doutrina da soberania de Deus. A soberania de Deus, que vai dizer que Deus está no controle de todas as coisas. É importante nós entendermos e aprendermos a respeito da soberania de Deus, mas à medida que eu aprendo desta soberania, isso tem que provocar uma reação no meu coração, no meu dia a dia. Por exemplo, você tem que descansar e confiar no Senhor, independente do resultado de hoje à noite. Deus está no controle de todas as coisas. A soberania de Deus vai te ajudar a entender todos os processos da vida, porque você vai entender que não está só, tem um Deus com você. E é isso que Paulo está querendo fazer aqui na epístola aos Efésios. Os nossos postulados doutrinários precisam interferir na nossa relação conjugal, na nossa relação com os filhos, no comportamento dos adolescentes e das crianças na escola, no comportamento dos jovens na faculdade. Tudo isso precisa ser regido pela palavra de Deus. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não vai subsistir. Quando nós observamos o que está acontecendo no país, o país está dividido, e essa divisão mostra que o fim disso é a catástrofe, é a falência. E quando nós olhamos não só para o nosso país, no aspecto político, mas até mesmo para relações familiares, até mesmo para relações conjugais, quando as pessoas começam a discutir muito, quando não há como combinar, não há como articular, não há como ceder ao outro,
a relação fica tensa, fica difícil, não tem comunicação, porque quando se divide, não subsiste. Meus amados, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa noite é que para termos uma unidade, nós precisamos conhecer a doutrina, mas nós precisamos também nos ajustar. Precisamos nos ajustar. Por isso eu quero propor o tema ajustamento para a unidade. Ajustamento para unidade. A primeira coisa que Paulo vai ensinar é que nós devemos ajustar a nós mesmos. Você precisa se ajustar. E talvez esse seja um exercício muito difícil. Porque às vezes, ou em tantas situações, nós queremos que os outros se ajustem a nós. Essa é a tendência natural do coração. Você quer que as pessoas que estão ao seu redor entendam quem você é, compreendam você, sua maneira de ser, e que eles se adaptem a você. Agora, essa estrutura não é uma estrutura cristã, não é uma estrutura bíblica, não é assim que funciona com o povo de Deus. O que esse texto vai nos ensinar é que nós precisamos fazer uma avaliação pessoal a respeito de quem somos a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo e o reconhecemos como nosso Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 1, vai dizer: andeis de modo digno da vocação. Nós fomos chamados. E uma vez que Deus nos chamou, nos convocou, nos separou para pertencermos a Ele, agora nós temos que ter um procedimento que não depende mais da minha vontade, da minha perspectiva, do meu jeito de entender a vida, mas agora tudo depende dEle, da perspectiva dEle, da vontade dEle. E eu tenho que me ceder a essa vontade, porque eu fui chamado para fazer parte do povo de Deus, e Ele é que dá as regras, Ele é que dirige as nossas vidas agora. É como você ser convocado para um time de futebol e não se submeter às regras do técnico. Vai ter problema, você vai ter um curto. Essa relação ela vai gerar uma tensão, né? Quantas vezes já vimos quando jogadores têm tensão com seus técnicos, porque não se submetem às ordens deles. E quando nós fomos vocacionados, convocados por Deus para fazer parte do povo dele, nós agora também fomos chamados para ter uma vida que o glorifique. Por isso, Paulo também escreve para a igreja, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Fomos chamados para viver por modo digno do Evangelho. Fomos convocados para isso. Em Colossenses 1,10, o apóstolo Paulo vai dizer também: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma vez convocados, quem deve se agradar agora não somos nós mais, mas é Deus, porque Ele nos convocou para isso. O crente deve andar numa direção que corresponda ao seu chamado. 4 evidências na vida daqueles que tentam viver uma vida que glorifica a Deus. A primeira delas é a humildade. Meus amados, a humildade não era vista como uma virtude pelos gregos. Humildade é uma palavra dura. Sempre quando eu penso nessa palavra, o primeiro objeto que vem à mente é uma marreta que quebra concreto. Porque humildade é quando Deus se utiliza de uma marreta com o Espírito Santo para quebrar os nossos corações duros. Nosso coração é petrificado. O nosso coração tem uma dificuldade muito grande de se curvar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus sobre nossas vidas. É preciso quebrantamento. Por isso, os profetas vão usar a figura do vaso de barro que precisa ser quebrado para que Deus faça um novo vaso. A Bíblia também vai usar a figura da dura cerviz. É quando essa parte aqui é uma parte enrijecida e você não consegue fazer esse movimento, né, que dá a ideia de humilhação. Você não consegue se curvar diante do outro. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que é uma característica essencial na vida daquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Não tem como você dizer que é um seguidor de Cristo e você não buscar, pelo poder do Espírito, a humildade. E a humildade acontece a partir do momento que nós reconhecemos o quanto nós somos fracos e pecadores.
Quando nós reconhecemos o quanto nós temos dificuldade de olhar o outro, o próximo, numa posição superior à nossa, porque isso é humildade. É quando eu reconheço que o meu próximo, independente de qualquer coisa, ele está numa posição superior e Deus me chamou para servi-lo. E olha, irmão, Jesus Cristo deixou para nós o exemplo, porque Ele, sendo Deus, eterno, se encarnou, se fez homem e terminou a sua vida numa cruz, ali para poder se entregar a todos nós e mostrar para nós que Ele, como Deus, entregou a si mesmo por pecadores. Agora, nós não queremos servir uns aos outros, nos entregar uns aos outros, fazendo o bem uns aos outros. A humildade precisa de quebrantamento. E eu quero só enfatizar, esse quebrantamento ele não é possível pelo seu próprio esforço. Não existe uma pessoa humilde pelo seu próprio esforço. O humilde pelo seu próprio esforço, ele vai ter orgulho da sua humildade. A humildade verdadeira, ela vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha em nós para que possamos servir sem esperar nada em troca. Mas, irmãos, talvez a palavra mansidão nos impacte ainda mais. O texto vai dizer que uma outra evidência daqueles que querem viver de modo digno da vocação é a mansidão. A palavra no hebraico, prautes, era usada para docilidade de caráter. Não tem gente que é doce, não tem gente que é meiga. Então, naquela época, era usada essa palavra mansidão, era para essas pessoas dóceis, pessoas que tinham uma ternura no próprio semblante. O adjetivo praus, ele correspondia ao animal submetido à disciplina e controle. Então, até hoje, no campo, se usa essa figura de um animal doce, do animal manso, um animal que você consegue discipliná-lo, controlá-lo. Mas no Novo Testamento, a ideia de mansidão é submissão, alguém que não reivindica a sua própria importância ou autoridade. Mansidão é você abrir mão dos seus direitos e dos seus privilégios. É você perceber que você vive numa outra realidade, numa outra dimensão, na dimensão eterna. É você entender que você busca outros valores. Dificilmente uma pessoa mansa vai viver em conflito com as pessoas. Ela vai evitar os conflitos. Da mesma forma, a pessoa humilde. E nós precisamos avaliar se tudo o que aprendemos da palavra, se todas as aulas de escola dominical, os cultos que participamos, as mensagens que ouvimos, as devocionais que fazemos em casa, estão provocando em nossos corações esses elementos. A sua humildade, a sua mansidão, e o texto diz mais, a sua longanimidade. Meus irmãos, longanimidade é você exercitar a sua paciência. E olha, não tem ninguém melhor do que o seu cônjuge, ou seus pais, ou seus filhos, para observar que a sua paciência está esticando. Você está se tornando uma pessoa mais tranquila. A ideia aqui da palavra é retardar a vingança quando atingido pelo mal. Longanimidade é nós evitarmos, ao máximo possível, atacar a quem nos ofende. E aí, o apóstolo vai colocar que um outro elemento importante para nós nos avaliarmos é o suporte em amor. A prática da longanimidade nos leva a suportar uns aos outros, mas não é suportar com um sentimento ruim no coração, não. Eu vou ficar calado, porque eu prometi que eu não ia falar mais nada. Mas por dentro está se moendo. Não é essa a ideia, mas é quando os nossos corações eles passam por um processo de restauração, de purificação, de transformação. E nós aprendemos, através dos exercícios espirituais, através da capacitação do Espírito, a caminharmos com humildade, com mansidão, com longanimidade. E aí nós vamos aprender a suportar uns aos outros. Mas para eu suportar o outro, eu preciso entender o quanto eu sou complicado. Nós somos complicados. Você precisa se admitir como um ser complicado, difícil de relacionamento. Porque quando você se admite assim, você vai procurar no Espírito auxílio para viver de acordo com o padrão que a Bíblia estabelece. Enquanto você achar que você está ótimo como está, você não vai conseguir experimentar
dessas características que marcam a vida de alguém que quer viver em unidade com os outros e por isso precisa passar por um processo de transformação interior. Esses 4 elementos, eles devem ser experimentados em amor pelo crente que deseja se ajustar a uma vida comunitária. E esse é o segundo ponto do sermão. Primeiro ponto, se você quer viver um ajustamento para a unidade, você precisa ajustar a si mesmo, se conhecer. A Bíblia vai te ajudar nesse processo. Mas você também precisa se ajustar na comunidade. Porque é a comunidade que vai te ajudar a dizer quem você é. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de nos relacionarmos. A gente precisa se encontrar. A gente precisa marcar eventos e momentos para nos revelarmos, para dizermos quem somos. Por isso a igreja se mobiliza para ter acampamentos, para ter encontros semanais, tanto dos adolescentes, jovens, crianças, adultos. É por isso que nós nos organizamos para termos o nosso encontro de final de semana num resort. A gente sabe que vai ter problema lá. A gente sabe que alguém vai reclamar de alguma coisa. Ótimo, é isso que faz a gente conhecer quem é quem. E é isso que faz a gente suportar uns aos outros. Precisamos estar juntos, irmãos, precisamos nos conhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades, os nossos temperamentos, porque Deus nos chamou para isso, somos uma família, por isso não é possível um crente vir aqui participar do culto no domingo à noite, ir embora para casa apenas, a gente nunca vai ter oportunidade para discutir. Precisamos nos conhecer, e à medida que nós nos conhecemos, nós nos submetemos ao ajustes dos irmãos. Não é verdade? Alguém pode me ajudar num processo de ajuste em comunidade. Alguém pode dizer, você falou demais, você falou de menos, aquilo que você fez não foi legal. E aí, à medida que nós temos esses momentos de tensão, esses momentos revelarão a verdadeira espiritualidade que nós estamos construindo. Se existe humildade, se existe mansidão, se existe domínio próprio, se existe paciência esticada, porque tudo isso vai nos ajudar a suportar uns aos outros em amor. O elemento central é o amor. O amor é que nos une, que nos liga. É muito bom você conviver com pecadores. Porque à medida que você se enxerga como pecador, você vai ter paciência para amar o seu irmão quando você vê que ele também é um pecador. E todos nós somos pecadores, e que maravilha. Pecadores que estão buscando se aperfeiçoar a cada dia mais numa vida comunitária. Quem proporciona a unidade não é você. Não sou eu que me disponho a me unir a vocês e vocês a mim. Quem proporciona a unidade, diz o texto no versículo 3, é o Espírito. O Espírito é quem promove o vínculo da paz. Então, para que a igreja viva em unidade, ela precisa estar na direção, sendo orientada pelo Espírito Santo. E essa orientação, ela só vai ser produzida à medida que você buscar individualmente a vontade do Senhor. Somente assim nós experimentaremos de vínculos pacíficos e harmoniosos. É a mesma ideia dos ligamentos do corpo humano. Quando nós imaginamos o corpo humano, ele está formado por ligamentos, estruturas resistentes, pouco elásticas, que possuem a função de unir 2 ou mais ossos, estabilizando e protegendo as articulações do corpo, com o propósito de evitar o deslocamento dos ossos, agindo assim como amortecedores. O Espírito Santo amortece os nossos relacionamentos. Sem ele, certamente a igreja não sobreviveria. Sem o amortecimento, sem o cuidado do Espírito Santo para nos unir, para nos ligar uns aos outros, a igreja não sobreviveria, irmãos. Nós estávamos conversando com os pais dos pré-adolescentes, porque é muito interessante, a criança ela tem um tratamento todo personalizado para ela, tanto na igreja quanto fora da igreja. Mas quando ele chega aos 11 anos, que se torna um pré-adolescente, ele é colocado aqui no culto. E aí ele descobre que agora não vai ser mais personalizado o tratamento. Que agora ele está no meio de adolescentes, de jovens, de adultos, de vovós,
e agora não é só para ele mais, é para todo mundo. Ele está agora no meio de pessoas bem diferentes deles, e que o culto não tem o propósito mais de agradá-lo, nunca teve, mas ele vai descobrir que o culto não é nem para agradá-lo e nem para agradar o outro, é todo mundo tentando agradar a Deus. Mas ele descobre que ele está num corpo, e que esse corpo tem outros componentes, outros elementos, e ele tem que agora se ajustar a esse corpo, que é um corpo diferente para ele. E é muito interessante essa ideia, porque é só o Espírito Santo que pode promover esse ajustamento. Citei o exemplo dos pré-adolescentes, mas isso serve para todos nós. Imagina aqui, estamos num grupo talvez de 80 pessoas. Meus amados, cada um aqui tem uma história de vida, um temperamento, um humor. Cada pessoa aqui tem as suas próprias experiências, os seus próprios defeitos. Aí, Deus inventa um negócio chamado igreja, coloca a gente aqui dentro e fala, se amem. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Mas o Espírito está agindo. E nós percebemos a ação do Espírito Santo de Deus, porque nós nos amamos. E essa é uma grande verdade. Os elementos que compõem esse ligamento que nos une, o texto vai dizer, por exemplo, nós temos ciência de que somos um só corpo, a unidade. Vai se repetir muito a palavra um. Olha só, somos um só corpo. É um só Espírito que formata esse corpo. Temos a mesma esperança da vocação, ou seja, fomos chamados, vocacionados, trazidos pelo Espírito a uma única esperança. Todos nós aqui esperamos a vida eterna. Ele nos separou para uma viva esperança, afirma o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 3. Nosso Senhor Jesus Cristo, o texto vai dizer no versículo 5, é o mesmo. Ninguém aqui serve a outro Senhor, todos nós servimos ao mesmo Senhor. E a palavra aqui é Kyrios mesmo, dá a ideia de que todos nós nos curvamos. Nós não só nos curvamos, cremos nele, mas tivemos o mesmo batismo. Ninguém aqui teve um batismo melhor ou especial em relação ao outro. Fomos batizados da mesma maneira. Temos um único Deus, como ensina Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Jesus Cristo reverbera essas palavras lá no Novo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fomos chamados para uma vida em unidade. O Espírito Santo proporciona essa unidade. Não tem como nós falarmos uma linguagem diferente. Somos um único corpo, o corpo de Cristo. Estamos ligados uns aos outros pelo Espírito. Então nós temos sim que vivermos uma vida harmoniosa dentro da igreja, quando nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas relações. Com isso, eu me arrisco a afirmar que todas as divisões, todos os conflitos, todas as rachaduras dentro da igreja, elas acontecem quando nós não ouvimos a voz do Espírito. Elas acontecem quando nós deixamos de buscar o senhorio de Jesus Cristo. Aí nós corremos o risco de vivermos uma vida que vai perder a unidade, porque não vai haver mais o Espírito Santo promovendo o ligamento ou a ligação. Terceiro e último lugar, para nós termos um ajustamento na nossa unidade, é importante nos ajustarmos também ao Deus soberano. Então, você precisa se ajustar, capacitado pelo Espírito, você precisa se ajustar na comunidade, mas o texto também vai dizer que nós precisamos nos ajustar a um Deus que é soberano. Os efeitos da unidade na relação com o nosso Pai. Aí o texto então vai nos ensinar que nós temos um mesmo Pai. Um Deus que é o Pai de todos, e Ele não tem filho predileto. Não tem filho predileto. Todos nós somos igualmente filhos de Deus. Ele nos ama igualmente. O mesmo sacrifício que alcançou você, me alcançou. Então nós todos fomos atingidos pelo amor desse Pai. Pai que atende a solicitação de todos os seus filhos, sem fazer acepção de pessoas. Nos ensina 1 Pedro capítulo 1, verso 17.
O texto vai dizer que ele não é só pai de todos, e acompanhe, por favor, as preposições, pai de todos, mas o texto também vai dizer que ele é pai sobre todos. E aí está a ideia de um Deus soberano, ele está sobre nós. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15, Paulo vai escrever para o seu discípulo que Deus é o soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e o poder eterno. Amém. Nós estamos debaixo do governo desse Deus. Meus amados, e como eu já falei lá no início, isso precisa tranquilizar os nossos corações. É verdade que o país está angustiado, é verdade que nós vivemos uma crise econômica, uma crise política, mas nós temos um Pai que é soberano, é rei, é Senhor sobre tudo e sobre todos, e a minha reação diante dessa soberania precisa ser uma reação de confiança, de descanso e de tranquilidade, porque Ele não é só Pai de todos, todos nós, seus filhos, Ele não é só Pai sobre todos, mas Ele age por meio ou através de todos, mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o texto vai dizer que Ele também está em todos. Nossa intimidade com Ele acontece por meio do Espírito. Eu não sei se você se atentou, mas esse texto trabalha toda a Trindade. O Espírito Santo habita em nós, para que nós sirvamos a Jesus, que é o nosso Senhor, porque nós temos um Pai, o único Deus, a Trindade Santíssima, nos ajudando para vivermos em unidade. Meus amados, a palavra todos aqui é uma palavra importante. O texto não está falando todas as pessoas do mundo. A ideia aqui é clara, o texto está falando todos os filhos, não é? Todos aqueles que foram chamados por Deus, separados por Deus, para ter um relacionamento com Ele, em amor. Eu quero concluir esse sermão. E eu quero concluir esse sermão dizendo para você que o amor não busca os seus próprios interesses. O que vemos hoje no quadro político do nosso país são homens, são partidos que fizeram cálculos exaustivos durante a semana para entender como iriam atingir os seus próprios interesses. Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar através do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto é que o amor não busca os seus próprios interesses. O que nós assistimos no país hoje é um país onde nós temos líderes que não nos convencem do seu amor. Talvez você acredite que pelo voto do seu líder lá você está bem representado, mas uma outra conclusão que nós chegamos é que eles podem até nos representar com um sim ou com um não, mas eles não nos amam. Porque aonde há amor não há a busca dos próprios interesses. Ok, isso acontece lá na política, mas a pergunta é o que acontece aqui dentro. Será que nós aqui dentro estamos vivendo esse amor de Jesus? Será que nós aqui dentro realmente não buscamos os nossos próprios interesses? Quando nós nos dispomos a uma vida em comunidade, nós estamos nos concentrando no Deus Trino, que é digno de toda honra, toda glória, que é Pai de todos, que está sobre todos, que age através de todos, que está em todos, por isso é um por todos, é um único Deus por todos nós. Agora, Ele nos convida a sermos todos por Ele, ajustando com o auxílio do Espírito Santo o nosso coração, para termos uma vida marcada pela humildade, pela mansidão, pela longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esse é o convite de Deus. O convite de Deus é para que essa igreja, como todas as outras igrejas que professam Jesus como Salvador espalhadas pelo mundo, mostre aos outros, mostre para a sociedade que existem ingredientes aqui dentro que não existem lá fora, porque são ingredientes produzidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Devemos nos esforçar para um ajuste comunitário. Afinal, somos o corpo de Cristo, ligados pelo Espírito Santo para promovermos a honra, a glória e o louvor daquele que dirige as nossas vidas, daquele que é o nosso Pai e daquele que está sempre velando por nós, para que possamos ficar tranquilos, entendendo que mesmo diante de uma situação,
tão turbulenta, Ele é o nosso Pai que nos dá aconchego, proteção e segurança. Ele é por nós e nós precisamos viver em unidade por Ele também, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Deus de amor, aqui estamos nós, convidados, mais até convocados, vocacionados, chamados para vivermos uma vida marcada pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Precisamos de um ajuste pessoal, Deus. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos ter humildade, mansidão, longanimidade, para suportarmos uns aos outros em amor. Isso só vai ser feito por meio do Teu Santo Espírito. E clamamos a Ti para que nos capacite para esse processo de amadurecimento espiritual. Ó Deus, nos ajude também no ajuste como comunidade, que possamos nos relacionar em amor, que possamos, Deus, exercitar a nossa fé com os nossos irmãos, que possamos exercitar a nossa fé na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Ó Deus, que o mundo veja em nós que aqui dentro há o amor que vem do Senhor. Ó Deus, ajuste o nosso relacionamento para contigo. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor está sobre nós, o Senhor trabalha através de nós, o Senhor está em nós por meio do Teu Santo Espírito. Que possamos, Deus, confiar sempre no Senhor e vivermos para a Tua honra e Tua glória em unidade, unidade que vem do alto, para proclamar as boas novas a esse mundo, para fazer com que a Tua luz brilhe, não só em nós individualmente, mas também na nossa comunidade. Oramos no nome de Jesus. Amém.